Sei que quando a gente fala de restauração, fica mais ou menos fácil de imaginar o que vai se pregar. Pelo menos o assunto, né? E não tem como a gente fugir dessa realidade. Mas eu tenho pedido ao Senhor, lido, buscado assuntos que ardam no meu coração. Eu aprendi, eu ensino assim, que se eu for pregar algo que não fale comigo, que não arda no meu coração, com certeza não vai falar com você e arder no seu. Eu não tenho, assim, dificuldade nenhuma de falar assim, ó, eu preparei uma mensagem, mas não deu. Vou falar de outra coisa. Não teria problema nenhum. Então eu busco sempre ouvir a voz de Deus. Hoje está tão fácil, né? Hoje está tão fácil você encontrar livros eu tenho acho que uns 5, 6 livros de esboço lá. Às vezes a Sandra vê, eu pego, aí quando eu viro uma folha, viro outra, eu guardo de volta. Porque não toca, sabe? Aquilo ali é para um momento assim de desespero. Vou ter que pregar porque aconteceu um problema agora. Aí você recorre àquilo ali, não é, Pedro? Você recorre àquilo ali, porque não arde. E por mais que eu traga uma mensagem aqui profunda no que eu preparei, eu sempre procuro transmitir de forma simples, bem objetiva, sem falar, sabe, exegese, hermenêuticos, arcanos celestiais, as páginas aurocândidas da Bíblia Sagrada, os oráculos do céu. Não adianta eu falar isso. E alguém pode até dar um glória a Deus, né? Olhando para o relógio porque está dando a hora de acabar, mas não vai dar glória a Deus porque não está ouvindo algo que está entendendo. E Deus me deu uma mensagem muito simples, mas essa mensagem simples eu creio que vai alcançar o seu coração. Glória a Deus. Nós vivemos um tempo de crises profundas, sabe? O mundo hoje vive a expectativa da assinatura lá, não é? Do acordo de paz entre entre o Hamas, né? O grupo terrorista, e Israel. Aqui no Congresso é uma briga de direita com esquerda, esquerda com direita. Você não sabe quem mente mais. E você fica no meio desse furacão. E eu lembro de uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz assim, na briga do mar com o rochedo, quem sofre é o marisco. Então na briga de gente grande, quem sofre somos nós. O marisco que está colado na rocha ali. E desde os tempos bíblicos, pessoas enfrentam crises desse tipo. E o texto que eu vou ler é um dos mais lidos em todas as igrejas. Dos mais lidos, tá? E no meio dessas lutas que enfrentamos, dessas crises que vivemos, dívidas, frustrações, perdas, solidão. Porque tem vezes que você está rodeado de gente, mas está só. Às vezes você tem dinheiro no bolso e no banco, mas está triste. Às vezes você comprou o carro que você queria, está dentro da casa do seu sonho, mas o coração está vazio. Porque existem coisas que só Deus pode satisfazer. Existem crises tão profundas que só Deus pode solucionar. Só Deus pode dar um alívio. A história dessa mulher que eu vou falar, que vocês todos conhecem, a história de uma mulher viúva que viveu o milagre da multiplicação do azeite, ela é uma história que reflete a situação de muitos corações aqui hoje. Muitos corações no mundo estão vivendo o mesmo dilema daquela mulher. Aquela mulher havia perdido o marido, devia,
o credor vinha buscar os seus filhos, ela não tinha comida, não tinha ninguém por ela, porque a viúva era rejeitada, era despesa para o governo, e a única mão de obra que ela tinha ia ser levada. Então ela estava à mercê da situação, como um barco num mar que, sabe, numa tempestade, sem remo, sem vela, sem direção. Está, como o hino da harpa cristã diz, está, sabe, sem a nau. Ela tem que sentar no fundo do barco, segurar dos lados e esperar a chuva passar. Quando passar, tem que olhar para o lado e ver aonde foi parar. Ela estava nessa situação. Só que a boa notícia é que o mesmo Deus que multiplicou o azeite dela, Ele continua ainda restaurando famílias e vidas. E Ele continua ainda, sabe, mudando história de pessoas. Glórias a Deus. Ele continua fazendo a mesma coisa. E Deus quer, sabe, fazer tudo isso de novo na sua vida. Porque Deus quer fazer tudo novo, de novo. Glória a Deus. Ele quer te restaurar. Ele quer restaurar a tua vida. Mesmo que pareça não haver saída, Deus não quer. Deus vai fazer tudo novo de novo. Glória a Deus. Deus vai fazer tudo novo de novo. Dá para colocar aí na tela para nós? 2 Reis capítulo 4, versículos 1 ao 7. Glória a Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Essa passagem é uma das mais pregadas do Antigo Testamento. E eu amo pregar aí. Porque, como eu falei, todos nós nos identificamos muito com essa mulher. A gente ia se desesperar também. Agora, o que essa mulher fez para que Deus fizesse algo novo na vida dela? Em primeiro lugar, a atitude dessa mulher, que levou ela a viver uma mudança, a viver algo novo, de novo, porque eu creio que essa mulher não viveu só esse milagre na sua vida. Eu creio que essa mulher, por já ter 2 filhos jovens, essa mulher já havia vivido outras situações difíceis, e experimentado outras provisões de Deus. E agora, ela age de uma forma que a levou a alcançar esses milagres. Se você guardar isso que eu estou pregando aqui, tá? Mas guardar mesmo no baú, não da sua alma, mas do seu espírito, e você agir na hora
que você estiver vivendo um problema desse, como essa mulher agiu, eu tenho certeza que Deus vai fazer você experimentar, além de hoje, algo novo de novo. Então, como essa mulher conseguiu? Primeiro, ela reconheceu a crise e buscou socorro em Deus. Essa mulher, ela não ignorou o problema. Porque o mal da nossa igreja, eu digo nossa igreja, é geral, não é a CCNV, não é um privilégio nosso, ou um defeito nosso, não. Mas o mal da igreja de Cristo hoje é espiritualizar tudo. Tudo espiritualiza. Na quarta-feira no Peniel eu estive aqui. Se hoje eu abro uma palavra, ou cite um versículo, que foi falado aqui pela pregadora, alguém pode pensar assim, confirmação de Deus. Mas está na Bíblia, vai ser lido várias vezes esse texto. Né? E às vezes alguém pode pensar, confirmação de Deus de um culto para o outro, que foi lida a mesma palavra, para tomar uma decisão errada, quando aquele versículo está sendo lido, falado, com um propósito. Mas às vezes a pessoa está tomando aquele versículo para tomar uma decisão errada e fala confirmação. Porque nós temos a mania de espiritualizar tudo. Se essa mulher quisesse espiritualizar, essa mulher ia dizer o que eu disse um dia. Essa mulher ia dizer assim, não, se é Deus mesmo que usava o meu marido e me ama, eu não vou sair de casa, eu vou esperar e vou orar até que Deus mande na minha porta. Deus poderia mandar, sim ou não? Mas Deus poderia também não mandar, que Deus não é empregado de ninguém. Deus não é empregado de ninguém. Há um ano, 2 anos de casado, uma mulher muito simples, na porta da minha casa, perguntou para mim assim, você estuda música? E eu falei, não. Então estuda, porque você vai ser um homem muito grande, e a música vai fazer parte da sua vida e você vai precisar. E eu rejeitei a profecia da mulher, eu ignorei, eu espiritualizei, porque eu disse, se fosse Deus de verdade, ela não ia perguntar se eu fazia ou não, porque Deus sabe. Se eu fosse prudente, mais experiente na fé, eu teria dado ouvidos. Porque Deus não é obrigado a revelar tudo para todos. Mas eu espiritualizei. E eu sou apaixonado por música. Eu amo aqui o Ministério de Louvor. Eu amo todos os departamentos. O Ministério de Louvor me preenche. Me prepara para eu subir aqui e pregar. Porque eu espiritualizei. Essa mulher não. Essa mulher não espiritualizou. Ela reconheceu o problema. E ela não ficou no mundinho evangélico dela, no mundinho pentecostal dela. Vou rodopiar, vou falar em línguas de Deus, se é Deus vai mandar alguém na minha porta. Não, ela reconheceu a crise e foi buscar. Glória a Deus. Às vezes nós reconhecemos a crise, mas não vamos em direção à solução do problema, porque achamos que Deus é o nosso empregado. Porque Deus jamais vai deixar um servo ou uma serva passar por isso. Senhor, tu está vendo, faz justiça. Não. Reconheceu o problema, levanta e vai atrás, porque Deus vai te abrir uma porta. Glória a Deus. Eu falei que se você anotar na sua alma, no seu espírito e guardar, e se acontecer, você vai tomar essas atitudes e Deus vai fazer tudo novo outra vez. Versículo 1, deixa na tela por gentileza. Olha o que diz o versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Então ela detectou o problema. Eles virão para levar meus filhos com pagamento, porque eu não tenho como pagar. E agora, como eu vou resolver? Eu não vou ficar aqui dentro da minha casa.
dando uma de evangélico do século 21, não. Eu vou me levantar e vou buscar aonde eu sei que haverá solução para a minha vida e mudança para a minha história. Glória a Deus. Ela se levanta e vai até Eliseu. A viúva, ela não negou a sua dor, ela não se escondeu, não, das pessoas, da família, dos parentes. Ela reconheceu a crise e ela buscou ajuda, em primeiro lugar, ajuda espiritual. Quantas vezes nós estamos com problemas e enfermidades e a gente só busca ajuda espiritual depois que já tomou um coquetel de remédio, depois que já ouviu o diagnóstico de tomografia, raio-x, tudo quanto é exame de imagem. Aí a gente lembra que tem alguém que pode orar, mas ainda a gente lembra que nós podemos orar e Deus pode ouvir a nossa oração e resolver o nosso problema. Aleluia, glórias a Deus. Então, esse é sempre o primeiro passo: ir a Deus, ir até Deus, porque você não é mais escravo, você é filho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você não é mais escravo, você é filho. O Salmo 34, versículo 17 diz assim, olha, que os justos clamam e o Senhor ouve. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, se você é justo, clama ao Senhor, vai até o Senhor. Apareceu o problema, ora a Deus primeiro. Eu já orei, não recebeu, pede oração, pede ajuda, liga para alguém, mas faz a diferença. Não fica no seu mundo, sabe, o mundo da religiosidade que a gente aprendeu desde que se converteu. Não, se é Deus de verdade que te chamou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai, mas talvez não é agora, talvez não é o momento, talvez não é disso que se trata. Deus quer ter aí um particular com você em muitos momentos, e pode ser agora, o momento que você está vivendo, a hora de você reconhecer a crise, buscar a Deus e entrar pelas portas de um grande milagre para a tua vida. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 3, versículo 40 de Lamentações, ele disse assim, olha, examinemos os nossos caminhos e vamos, sabe, fazer prova de que realmente eles vão nos levar ao Senhor. Precisamos examinar os nossos caminhos. Precisamos entender, detectou o problema, antes de tomar qualquer atitude, eu tenho um Deus que tem uma promessa na minha vida. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que tem uma promessa na minha vida. E se Deus tem uma promessa na minha vida, a minha primeira busca tem que ser o Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Então ela reconheceu a crise e ela foi buscar socorro em Deus. Segundo lugar, tá? Segundo lugar, usando o pouco que temos, tá? Como aquela mulher usou, porém com fé e obediência. Ela usou o pouco que ela tinha, porém ela usou com fé e obediência. Feche os seus olhos, levante sua mão para o céu, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Quero liberar uma palavra para você. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Reconheça a crise e busque a Deus, porque antes de restaurar o que está à sua volta, Ele começa restaurando primeiro o seu coração. E eu creio que Deus, enquanto eu estou falando, Ele já está agindo no coração de pessoas que estão aqui. Deus está restaurando corações machucados, feridos, atribulados, assustados, porque a luta e a crise é muito grande, é complicada, mas Deus, antes de restaurar a sua volta, Ele começa restaurando o seu coração. Deus está trabalhando primeiro dentro de você, para depois trabalhar com e através de você. Deus está trabalhando hoje dentro de você, para depois trabalhar com e através de você. Primeiro Deus trabalha dentro do teu coração, e aí depois que o teu coração está preparado para experimentar coisas maiores, Deus fala, agora é hora de te usar, e Ele vai te usar segundo a sua poderosa e rica misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher, ela usou o pouco que tinha,
porém com fé e obediência. Olha o que está escrito no versículo 2. Glória a Deus. Versículo 2 está escrito assim, olha: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Que coisa interessante. Ela foi, detectou a crise e foi buscar em Deus. Quando ela chega diante do homem de Deus, o homem de Deus, pastor Guevara, não quis nem saber do problema dela. Bateu na porta, ele abriu: o que posso fazer por você? Olha, meu marido morreu, era servo do profeta Elias. O senhor sabe que ele temia o Senhor. E agora o credor está vindo buscar meus 2 filhos como pagamento. E agora eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. Eliseu não deu nem continuidade na conversa dela. Eliseu mudou. E não quis saber do que ela não tinha. Eliseu falou assim: me declara o que é que você tem. Me declara o que é que você tem. Aleluia. Então, ela tinha pouco, mas ela usou com fé e obediência. Porque ela jogou o problema. Eliseu abraçou o problema e não deu continuidade. Porque o que adianta você vir reclamar para mim de algo que aconteceu na sua vida e eu pedir para você me explicar como aquilo aconteceu? Você vai viver o problema 2 vezes. O problema no meio da família, ruptura, separação. E aí eu vou perguntar para você: me conta desde o começo como aconteceu, para você sofrer de novo. É isso que Eliseu fez. Eliseu não constrangeu a mulher e não aumentou o sofrimento dela. O problema veio e ela disse tudo o que ela não tinha: eu não tenho como resolver. Eliseu falou assim: não, me fala o que é que você tem na sua casa. Glória a Deus. Porque sempre há algo, mesmo que seja pouco, dentro de você, que Deus possa usar para fazer algo grande começar a acontecer. Sempre existe algo grande, do tamanho necessário, que Deus quer usar para mudar a tua história. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus sempre, gente, Deus sempre inicia grandes milagres com o pouco que nós temos. A minha fé é pequena, a sua fé vai ser suficiente para Deus começar a fazer algo grande na tua vida. Mas eu não tenho dinheiro para alcançar. Mas é esse pouco dinheiro que Deus vai fazer alcançar e vai até ultrapassar a sua necessidade. Mas eu não tenho ninguém para me ajudar. 1 ou 2 pessoas que você conheça vai ser o suficiente para Deus usar para abrir portas para você. Então Deus começa a fazer grandes coisas com poucas coisas que você tem. Coisas grandes vão começar a acontecer. Não é com o que está sobrando na tua casa, aleluia, com aquele pouquinho que está lá, às vezes até esquecido. Deus vai começar a fazer multiplicar dentro da tua casa, no meio da tua família. E você vai voltar a experimentar milagres sobrenaturais da parte do Senhor. Oh, glória! Diga para quem está ao seu lado: Deus vai fazer coisa grande com o pouco que você tem, não com o muito que te falta. Diga: Deus vai fazer coisa grande com o pouco que você tem, não com o muito que te falta. Somente quem crê, dá para dar glória? Aleluia. Glória a Deus. Então não fique preso. Não fique chorando pelo que te falta. Agradeça pelo que você tem. Não fique limitando Deus, porque é tão pouco. Eu sei tão pouco, eu sou tão pequeno, eu não consigo. Não. Deus te deu algo. E quando Deus te dá algo, é com isso que Deus vai começar uma grande obra, e algo extraordinário, poderoso vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo pessoas já comemorando, dando glória a Deus aqui na igreja.
Eu vejo pessoas escrevendo testemunho, dizendo assim: pastor, naquela pregação eu comecei a usar o pouco que eu tinha e parei de reclamar pelo que me faltava, e as coisas começaram a mudar aqui na minha casa, na minha família. Ei, eu já vejo pessoas lendo testemunho aqui e falando: se levanta você, se levanta você, se levanta você, se levanta você. Igreja, aplauda o Senhor pelo que Deus fez na vida deles, que Deus fez na vida delas. Glórias a Deus, glória a Deus. Ela começou a viver um milagre, porque ela levou pouco com fé e obediência. Porque o profeta disse o quê para ela? Quando ela falou que só tenho pouco, o profeta disse assim: então você vai, pega seus 2 filhos, põe dentro de casa, fecha a porta, manda eles saírem e buscar vasos emprestados para todos os vizinhos. E não é pouco, não, é muito vaso. É muito. Porque se Eliseu não falasse isso para ela, ela ia fazer igual eu e você. Eu vou pôr um aqui, porque se acontecer nenhum já é um milagre. Mas Deus falou: não é pouco, é muito. Muito. É muito. Porque Deus não faz nada por você que é mirrado. Deus, quando te dá algo, Deus nunca te dá pela metade. Nunca te dá faltando um pedaço. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela alegra o coração, certo? Ela abençoa, ela não acrescenta dores. Às vezes fazemos coisas e sofremos depois e reclamamos com Deus. Não é? Às vezes a gente toma alguma atitude. Um exemplo, compra um carro, porque eu gosto de carro velho, né? Aí vou lá e compro lá o Fiat 147. Não sei se existe mais na rua. Existe mais? Existe ainda, né? Porque eu gosto do modelo. Eu gosto de carro antigo. Amém, tem carro antigo que é muito bonito, né? Mas aquele Fusca 58, que tem um vidro pequenininho atrás, irmão, quando tá bom, aquilo ali é caro demais. Mas normalmente quando aquilo começa a dar problema, e um carro nessa idade já começou a dar problema pelo menos há 30 anos atrás, né? Aí a gente vai falar: Senhor, eu orei tanto para comprar. Aí Deus vai dizer assim: mas eu não confirmei que eu estava no negócio. E a gente vai reclamar com Deus, né? Vai reclamar com Deus. Se Deus quisesse responder, Ele responderia, mas eu não falei para você comprar isso aí não. Aí a gente vai falar assim: mas eu não tinha condição de comprar um mais novo, né? Aí Deus talvez vai falar assim para a gente: então esperasse mais um pouco, que eu ia te dar condição. Mas nós somos problemáticos. Porque o profeta falou para ela: você vai, entra e pede bastante. Não limita. Não limite a minha ação. É o que Deus está falando para ela. Não limite a minha ação. Pede vaso emprestado e bastante. Encha a casa de vaso. Parece que eu estou vendo a sala, os quartos, vaso para todo canto. Agora aquela mulher, além de levar pouco, ela usou fé e foi obediente. Porque o profeta falou: você vai fechar a porta da sua casa. Porque Deus estava querendo dizer para ela assim: tem gente que não vê a minha operação porque está esperando eu abrir uma porta, mas eu vou mostrar para você, mulher, que eu não sou Deus de pouco, e também não preciso abrir porta para operar milagre para ninguém. Eu opero milagre mesmo que a porta não se abrir. Aleluias. Eu opero milagre mesmo com as portas fechadas, porque eu sou Deus que abre porta, eu sou Deus que fecha a porta. E se eu fecho, ninguém abre, e se eu abro, ninguém fecha. E aquela mulher então chamou os 2 filhos, pegou o pouco de azeite que ela tinha numa botija, e ela começou a derramar. E ela começou a derramar. Um ato de fé e obediência. A viúva confiou na palavra do profeta.
ela confiou, glória a Deus. E quando nós confiamos em Deus, aleluia, glória a Deus, pode tudo parecer perdido, pode tudo, sabe, todas as palavras dizerem não, todas as portas já fechadas, o tempo pode ter passado, já pode ter vencido o período. Quando Deus prometeu e a gente crê, Ele é fiel e poderoso para fazer as coisas acontecerem. Oh, aleluia, Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da distância, Deus é Senhor do peso, Deus é o Senhor da história. Não tem situação que Deus não possa mudar. Se Deus prometeu algo para você, cumpra. Se Ele falou eu vou fazer, faça você algo, faça, porque Ele vai operar na tua vida. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, sabe? Feche teus olhos de novo, faça assim com a mão, ó. Glória a Deus, aleluias. Oracá, olemandoroca, mandaraçai. Oh glória, oh glória. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim: olha, eu não tenho nada. Mas Deus está te dizendo esta noite: o pouco que você tem é o bastante para eu começar um milagre. Aleluia, o pouco que você tem é o bastante para eu começar a realizar um milagre na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. A restauração começa quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus. Porque na tua mão não resolve o problema. O valor na tua mão não paga tudo que você deve. Sabe, a situação, o conhecimento que você tem de causa não resolve todo o problema. Mas se você pegar esse pouco que você tem e colocar nas mãos do Senhor, as mãos do Senhor sabem trabalhar com o pouco que você tem. E você vai ver que Deus é especialista em mudar situações, aleluia, de abrir portas, de ressuscitar sonhos que estão sepultados e operar milagres na vida daquele que já não tem mais esperança. Aleluia, glória a Deus. Terceiro lugar, a multiplicação e a restauração de Deus nunca acontecem pela metade, sempre são completas. Sempre é completo o agir de Deus na nossa vida. Os versículos 5 e 6, para resumir aqui, a Bíblia diz que ela derramou o azeite nas vasilhas. Aleluia. E as vasilhas todas foram cheias. Ela pergunta, ela diz assim: olha, tragam-me mais uma vasilha. Traga para mim mais vasilhas. E um dos filhos responde: não tem mais vasilha. Então o azeite parou. Porque se aquela mulher tivesse mais vasilha, o azeite estava escorrendo até hoje. Oh glória! Se aquela mulher tivesse mais vasilha, aleluia, glória a Deus, o azeite estava descendo até hoje. Porque o azeite encheu toda a vasilha. Glória a Deus, tá? Encheu toda a vasilha e encheu também todas as vasilhas. Glória a Deus, porque a bênção de Deus ela vem completa, tá? Completa, porque quando se obedece à ordem do Senhor, o sobrenatural acontece. Você precisa entender isso, a obediência atrai o sobrenatural. Não, mas eu estou vendo que não vai dar. Confia no Senhor. Apenas confia, continue confiando. Não, mas estão me dizendo que não vai dar. Confia no Senhor, Ele diz que vai dar. Porque a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem do céu. Aleluia, o azeite começou a fluir e encher todos os vasos até que os vasos terminaram. O azeite só parou porque terminou os vasos. Ou seja, ela limitou, eles limitaram a ação de Deus. Então o azeite parou. Mas enquanto você
crente da CCNV, você que nos visita, você que está conosco pela rede da internet, enquanto você confiar e obedecer à ordem de Deus, haverá milagre para a tua vida, haverá mudança para a tua vida, haverá resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Esse milagre não foi apenas de cunho econômico. Esse milagre resolveu um problema econômico, emocional, familiar e espiritual. Econômico, emocional, familiar e espiritual. Às vezes nós damos uma fraquejada, ou nossos filhos dão uma fraquejada, porque às vezes nós, que somos responsáveis da casa, não obedecemos a ponto de atrair milagres. Porque se nossos filhos virem a ação de Deus nas nossas vidas, os nossos filhos nunca arredarão o pé do altar do Senhor. Então, se você quer viver uma restauração de Deus, obedeça, confia, permaneça firme. Não arrede o pé do altar, glória a Deus. Não arrede o pé, porque quando você menos esperar, Deus se revelará a você de forma sobrenatural. E quando Deus se revelar a você de forma sobrenatural, os teus filhos, a tua descendência, a tua parentela vai estar perto para ver, e vai dizer assim: só Deus poderia fazer isso por você. Ela paga as dívidas, resgata os filhos e vive com eles com dignidade. Glória a Deus. E o profeta ainda chama ela e fala assim: a partir de hoje, tá? Você não é mais uma viúva só com 2 filhos. Agora você é a viúva com 2 filhos e vai ser a empresária do ramo de azeite aqui da região. Ele falou: agora você vai, pega o azeite, paga a dívida e ainda vive com o resto que vai sobejar. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Porque o que Deus vai fazer na tua vida não é na medida, vai sobrar. Vai sobrar, pode acreditar, vai sobrar, vai sobejar. Glória a Deus, vai sobejar. Glória a Deus.